Bom, hoje começando mais uma live, e a live de sextas-feiras, como vocês sabem, é sempre com um convidado. A gente traz um convidado especial aqui, que seja, né, de um tema relacionado a essa nossa área de loteamento, mas alguém que tenha um trabalho complementar ao nosso, que possa acrescentar, né, informações interessantes, né, do nosso projeto, coisas que a gente pode aprender. E a convidada de hoje, ela é uma arquiteta chamada Renata Assis, e ela trabalha com sinalização viária. Ela trabalha desenvolvendo os projetos de sinalização viária. Então, todo projeto de loteamento, né, na rua, a gente sabe que sempre tem a sinalização de piso, né? Tanto aquela sinalização que vai marcada no chão, né, faixa dupla, tracejado, faixa de pedestres, como a sinalização que a gente chama de sinalização horizontal, como a sinalização vertical, né, que é a indicação das placas, enfim. E tem aqui vários detalhes. Tudo bem, Tatiana? Tudo Tudo ótimo. bem. Boa tarde a Eu estava todos. fazendo aqui uma introdução para o pessoal. Ah, sim. Você quer se apresentar, falar o que você trabalha, qual é a sua experiência, antes da gente começar esse papo? Boa tarde a todo mundo que está ouvindo, né, assistindo essa live. Meu nome é Renata Assis, eu sou arquiteta urbanista, sou especialista em projetos viários urbanos e acessibilidade urbana. Tenho uma experiência aí de mais de 12 anos nessa área de projetos viários urbanos. E hoje fui convidada pela Tatiana e a Juliana da Via Paisagem Urbana, com muito prazer da gente bater um papo sobre a importância da sinalização viária em loteamentos. E o que a gente tem que pensar quando a gente está projetando o loteamento, porque não adianta, como eu falo, tudo é integrado, né? O projeto de loteamento, ele é um projeto multidisciplinar, a gente tem que pensar em todas as vertentes juntas. Então, se você é o projetista de urbanismo, tipo nós, eu não sei exatamente fazer a sinalização viária, não sei quais são todas as regras, assim, certinho. Mas a gente precisa ter noção, porque o projeto tem que sair certo, que não dá para corrigir só na sinalização viária, né? Tem que ter uma. Né, eles têm que andar em conjunto, né? Exatamente. O que a gente percebe muito, assim, da minha experiência, às vezes a gente vê que o projeto da sinalização viária, ele vai ficando por último, assim, e ele é tão importante quanto os outros projetos complementares, né? E quando a gente consegue pensar na concepção, compatibilizar o projeto viário com a compatibilização do urbanístico, da drenagem, do luminotécnico, a gente tem um resultado muito mais eficaz e até uma viabilidade maior, assim, né, do projeto, além dele ficar muito mais funcional. Sim. Você já vai facilitar muito a questão da área da aprovação, junto aos órgãos, né, competentes pela aprovação, porque às vezes quando chega lá na frente, você vai avançando com o projeto urbanístico e faz o básico da sinalização, e de repente você tem uma demanda de outros itens que às vezes não foi pensado, né, que poderia ter sido resolvido e compatibilizado junto com os outros, né. Isso é uma coisa super importante que a Renata falou, é lembrar que o projeto de sinalização viária, ele também é aprovado na prefeitura, tá? Junto com todos os outros projetos de urbanismo, paisagismo, elétrica, drenagem, água, esgoto, o projeto de sinalização viária, ele também faz parte desse combo, porque ele tem que respeitar as diretrizes, né? Que lei que vocês seguem? O Código Nacional de Trânsito? A gente tem o Conselho, do Conselho Nacional de Trânsito, né? Aí nós temos os manuais que a gente tem que seguir do CONTRAN para implantar a sinalização horizontal, vertical, sinalização indicativa. E aí também vai muito de acordo com cada município, cada estado que a gente está trabalhando, a gente segue. Tem o plano diretor, vai ter ali as diretrizes que a gente, né, costuma atender também, e conforme a característica do empreendimento, né, também a gente vai adequando dessa forma. Por exemplo, eu falo de Belo Horizonte, então um exemplo. Belo Horizonte, além da gente ter que atender o código, né, o Conselho Nacional de Trânsito, tem as leis de acessibilidade, a gente também tem um manual de passeios, que a gente tem uma padronização de passeios do município, que a gente segue toda aquela padronização para que o projeto seja aprovado na prefeitura. Aqui no caso a gente tem o órgão de trânsito, que é a BH Trans, que aprova esses projetos.
Entendi. E assim, o que você acha que é o que mais costuma dar de errado, assim, dar de problema, que faltou uma compatibilização, faltou o projeto urbanismo pensar na sinalização viária, assim, pra gente aprender que a gente não pode fazer errado? Talvez assim, não que dê errado, mas talvez essa visão mesmo, assim, da importância da sinalização viária tá conversando junto com o urbanístico, com o paisagístico, porque muitas vezes, como nós temos as normas a serem seguidas, por exemplo, a implantação da sinalização vertical, né? Nós temos aí a questão do distanciamento das placas para ficarem visíveis, né? A gente tem toda essa regulamentação que ela vai implicar aí na segurança viária. Então, às vezes a gente chega já com o projeto paisagístico, por exemplo, pronto, e na hora que você vai implantar as placas, você tem conflitos, às vezes, de determinados tipos de planta, arbustos que foram propostos ali, que talvez se fosse pensado no início junto com a sinalização, a gente conseguiria compatibilizar de forma que não ficasse, assim, se mudar também a concepção de um conceito paisagístico é complicado, né? Ninguém gosta de ter essa mudança assim no projeto, né? Então, é mais uma visão mesmo da importância disso. É igual a questão da drenagem, no nosso caso, da sinalização horizontal, travessia de pedestre. A gente costuma ter vários conflitos também, a questão da acessibilidade na calçada, porque se tem uma boca de lobo, tem, às vezes, uma canaleta. Então, talvez, assim, uma conversa inicial você consegue ir compatibilizando essas coisas. Nem sempre é possível, né? Mas sempre que dá, é interessante que sejam... Que isso aconteça. Porque uma coisa importante, gente, assim, da gente entender que, assim, cada disciplina tem ali as suas regras, né? Então, para sinalização viária, você tem lá o ponto onde você vai pôr a placa, ele tem que ficar ali na esquina, não pode ser 10 metros para trás, porque você não vai enxergar do cruzamento. Então, ele tem um ponto ideal, né? O projeto de elétrica vai ter ali o poste, o puxamento de elétrica, ele também tem o poste ficar lá a cada 10 em 10 metros, é difícil você ficar mexendo na posição deles, né? Ele tem os pontos. Tanto o poste de elétrica como sinalização viária, paisagismo, eles não podem ficar na frente do lote, eles têm que ficar na divisa. Então, você tem que conseguir juntar todas essas informações, né? A calçada também, a questão da acessibilidade, que a Renata falou, assim, é super importante, porque você precisa pôr acessibilidade, ela costuma ficar na esquina e quase sempre na drenagem tem uma boca de lombo na esquina. Exato. Né? A gente observa isso muito na cidade, é uma coisa que tem que... Isso é uma coisa que a boca de lobo ela tem que ser deslocada, porque na esquina está acessibilidade, está travesseio de pedestres. Então, todo mundo tem as suas regras, né? E a gente tem que conseguir encaixar todo mundo da melhor forma possível. Não dá para dizer que um é prioritário em relação ao outro, porque não é, né? Todos os pontos são importantes. Não adianta falar, a sinalização viária é mais importante, aí depois você põe um poste de elétrica no meio da frente do lote. Não dá, mas tem medidas de conseguir unir essas coisas, né? De repente, colocar uma placa presa num poste, né? No paisagismo, não. Você não vai prender a placa na árvore. Mas você pode pôr uma árvore mais alta, que não atrapalhe a visibilidade do poste, né? Ou uma coisa mais baixa, se a placa for alta, enfim, né? Dá para fazer uma compatibilização e ainda otimizar, assim, igual eu falei, a questão da viabilidade, talvez do custo, né? Quando a gente pega a sinalização vertical e aproveita ali o poste para estar implantando as placas, a gente conseguir esse distanciamento, você está economizando aí o suporte vertical, que é a baliza, né? Que você teria, além de esteticamente também, dependendo da quantidade de placas, não fica bonito, você também pode estar economizando na implantação desse suporte e aproveitando os postes de iluminação, tanto para pedestre quanto os postes de iluminação mesmo da via, né? Então dá para fazer. Outra coisa interessante da gente falar é sobre a questão do próprio desenho do sistema viário, né? Então a gente segue, quando a gente faz o projeto urbanístico, a gente segue as regras da prefeitura de largura da rua. Às vezes tem na legislação a questão do tamanho do cul-de-sac, do raio mínimo do cul-de-sac, às vezes não.
E a questão do raio de concordância das quadras também, que às vezes tem na legislação e às vezes não. Mas pelo que a gente conversou outro dia, eu já percebi que tem diferenças entre o que é bom para o sistema viário e o que às vezes está na legislação, né? Por exemplo, o raio mínimo de cul-de-sac, tem municípios que aceitam um raio mínimo de 10 metros. E isso para vocês já é um raio pequeno. Aí depende muito além dessa padronização, da exigência que tem, né, das prefeituras, dos órgãos que são competentes pela aprovação, a característica mesmo daquele sistema viário, né? Talvez se for vias mais largas, com um fluxo maior de veículos, isso tudo é o que vai impactar no dimensionamento, né? O importante é sempre pensar assim, no mínimo que a gente precisa ter, qualquer via pública, você tem que dar acesso para um ônibus, por exemplo, um ônibus urbano aí, né? Um raio de giro para esse ônibus urbano, pro caminhão de bombeiros, né? de bombeiros, de mudança, caminhão de lixo, da coleta, né, de lixo. Então, esses serviços de utilidade assim, pública que são necessários, né, a gente não pode privar a via deles terem acesso, né? Então, aí eu falo assim, é o bom senso, né? Quando a gente fala o mínimo, é pelo menos considerar esse raio de giro mínimo para que eles possam circular sem nenhum obstáculo, né? Sem ter que ficar fazendo manobras. Mas tudo com 10 metros ele consegue girar, ele consegue fazer aquele giro completo ou ele já tem que manobrar? Porque 10 metros é meio pequeno, né? 10 metros do raio? O raio ou a circunferência do cul-de-sac? Por dentro, né? Ele com 10 metros por dentro. Aí você teria que ver a questão da largura da via, né? Da via. Sabe, assim, a via porque depende do espaço que você tem para trabalhar também. Então, você tem que pelo menos uns 6 metros de via para que ele consiga circular, né? Se você tiver uma via muito estreita, você não consegue fazer ele girar. Aí talvez você teria que trabalhar com a circunferência de uma coisa que não fosse física, né? Assim, só para orientar que tem aquele giro, mas não é o ideal. E aqueles cul-de-sacs em T, eles funcionam? Aí de novo é a mesma situação. A mesma coisa do tamanho da via. Ele não vai fluir. Se for uma área mais restrita, por exemplo, um condomínio residencial, uma coisa que só vai precisar ali daquela área como se ela funcionasse como uma área de manobra, talvez funcione, mas não é a solução mais indicada. O que a gente tem que garantir é esse acesso. Se for o caso do caminhão, que ele consiga entrar e sair, mas no caso o cul-de-sac seria o mais funcional, né? Porque ele permite a fluidez da circulação. Não, eu também não gosto desse negócio do TEC. Tem alguns lugares que permitem, mas eu acho ruim. Agora, se a gente for lembrar da live que eu fiz outro dia com a Stephanie de Feng Shui, ela que o cul-de-sac não é legal. Então a gente não deveria ter cul-de-sac. Ou, pelo menos, ter aquele cul-de-sac grande onde a gente teria, tipo, uma primeira bolinha de retorno, assim, às vezes eu faço isso, faz uma primeira bolinha de retorno com raio mínimo de 9. E aí depois você dá o offset da largura da calçada, e aí ele fica um balão, ele vai girar nesse raio de 9. É um lugar que você pode ter um paisagismo, alguma coisa assim, não um paisagismo de vegetação que atrapalha a visão, tem que ser tipo árvores altas, né? Porque se for matinho, você não enxerga, aí atrapalha. Já tem que aliar, tá vendo? É isso que a gente tá falando, né? Do paisagismo, Feng Shui, do urbanismo. E da sinalização. E aí já fica um raio, aí ficaria um raio ótimo, né? Resolve o Feng Shui, resolve o problema de raio, faz... não teria problema, aí seria perfeito. Mas nem sempre, né? Nem sempre dá, nem sempre dá. Quem dera, né? Seria o melhor dos mundos se a gente conseguisse sempre compatibilizar tudo dessa forma, né? Mas eu achei muito interessante essa questão do Feng Shui. Eu também achei ótimo. Muito legal. E sobre a questão dos raios de concordância das esquinas, também é uma questão da curva do sistema viário, né? E da sinalização viária. Aí sempre tem que pensar qual que é a função, né, daquela via ali. Se for uma coisa mais restrita, o básico que se trabalha aí para uma via, né, de 2 faixas, que ela teria de largura alguma coisa em torno de 7, 8 metros, você trabalharia com um raio de 6 metros, né, que é o
geralmente é o normal, que para girar um ônibus urbano e tudo. Mas suponhamos que a gente precise restringir o acesso na outra via, alguma coisa, a gente pode trabalhar com acréscimo de calçada e reduzir, canalizar esse raio de giro. E aí tudo é trabalhado conforme o conceito daquela situação que está sendo apresentada ali, né? Se for uma interseção com duas avenidas, com maior tem que ter um fluxo raio de maior. veículos, aí raio maior, talvez você vai propor uma rotatória e, né, trabalhar com... Nem sempre só a sinalização horizontal vai funcionar, aí tem todo um estudo de tráfego, né, e tudo que vai implicar em outras soluções. Mas assim, você falou da sinalização horizontal. Às vezes a gente tem essas situações em que, às vezes, o entroncamento não chega muito reto, né? Às vezes vem assim na diagonal, forma aqueles espaços asfaltados grandes, né? E você tem que respeitar o raio ali, pelo menos uns 6, aí ficou aquele montão de asfalto, só que você não pode deixar tudo aquilo aberto, porque senão as pessoas, né, vai ser o caos. Isso só com sinalização de piso, você acha que funciona bem? Ou é melhor ter aqueles canteirinhos assim para evitar que o pessoal passe? Ou às vezes é melhor deixar sem nada, porque, como você falou, às vezes no caso de um caminhão, alguma coisa, ele precisa ter mais espaço, mas aí as pessoas respeitam isso? Tipo, são situações que a gente, dessa área do projeto viário, a gente vive todos os dias, porque depende muito aí do comportamento, tanto do motorista quanto do pedestre daquela região que você está trabalhando. O bom senso manda a gente, de novo, garantir essa questão do raio de giro, dos veículos maiores, e você vai trabalhar de acordo com a cultural mesmo, daquela região. Assim, tem lugares que se a gente implanta só a sinalização horizontal, não funciona. Já participei de projetos que o pare, que tá aí no Código de Trânsito, é obrigatório, mas tem motorista que acha, tem região que não. O pare não funciona. Se você não colocar uma coisa física, ele não vai respeitar. Então, é muito assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de ir sentindo ali mesmo, né? O comportamento, como que funciona, para que consiga trabalhar da melhor forma. Mas os parâmetros mínimos a gente tem que atender. Mas talvez isso, com uma situação assim, um acréscimo de calçada para melhorar esse raio de giro, né? E aí ele tem que reduzir a velocidade. Se tiver uma circulação maior de pedestre, tá sempre focando nessa questão, assim, alertando para o motorista que tem, né, esse fluxo maior de pedestre, talvez está perto de alguma instituição de ensino, né, algum outro equipamento urbano que demanda esse maior fluxo de pedestre. Então, isso tudo tem que ir sendo tratado caso a caso mesmo, é mais pontual, né, para poder atender com eficácia. E aí, quando vocês vão fazer projeto, assim, em geral, a prefeitura do lugar, ela sabe o que funciona melhor. Tipo, o pessoal aqui respeita isso, dá para fazer assim, sim. Nunca respeita, sim, não dá para fazer, tá? Eu costumo dizer que a gente tem essa parceria assim, com as prefeituras, esse bom relacionamento com os órgãos públicos, eles são nossos aliados, porque eles vivenciam isso todos os dias, né? Então... porque eu perguntei, assim, eu imagino que deva ter alguma catalogação dos acidentes de trânsito, assim, da prefeitura, para dizer sobre essa questão de cruzamentos, assim, do que ou não, eles não fazem isso. Aí também depende muito da região que você está trabalhando, mas eles sempre têm essa informação. Talvez uma via ou uma interseção é mais perigosa do que a outra, tem um índice maior de acidentes, tem uma imprudência maior dos veículos, às vezes é muito próximo de um acesso principal de determinada cidade ou de determinada região, né, de um bairro que ele serve às vezes de ligação com outros pontos da cidade, e isso tudo a gente consegue, essa informação, através dessa conversa. E às vezes o próprio empreendedor, ou se for de um comércio, alguma coisa, ele também consegue ajudar a gente muito nessa questão do comportamento, né, dos usuários ali daquele entorno.
E você acha que, como você estava falando, às vezes tem numa região de maior movimento, né? Às vezes de um equipamento, uma escola, alguma coisa assim, funciona usar aquelas lombofaixas? Ou também depende muito do local? Depende. Qual que é a sua opinião a respeito? Não, depende. Geralmente, para ser proposto algum tipo de intervenção assim, física, né, na via, ou seja um traffic calm, ou até mesmo um quebra-molas, né, uma lambada, isso tudo é através de um estudo de tráfego mesmo, um estudo assim, às vezes a gente faz pesquisa, igual eu já participei de projetos de escola que ficam locados em grandes avenidas, e a gente ia diariamente no horário de pico, entrada e saída dos alunos, para ver onde seriam propostas a travessia, onde teria que colocar gradil, como que a gente conseguiria manter a segurança daqueles alunos que estão saindo naquele horário da escola, porque muitas vezes você vai para um estudo e acha, não, aqui seria o melhor lugar, mas nem sempre é aquele lugar que eles vão respeitar para atravessar, né? Já tem o caminho dele e muitas vezes prefere se arriscar. Né? Exatamente. Então, são pontos também que a gente tem sempre que estar estudando e analisando aquele tipo de instituição, a faixa etária, né? Para ver o que cabe para resolver aquela situação da melhor forma. E falando assim mais sobre o ponto de vista da acessibilidade, né? Dessa parte das calçadas, da acessibilidade, o que você acha aí que são os maiores entraves? A gente faz o projeto, a calçada tá, na hora que a gente desenha ali no papel, tá lindinho, né? Teoricamente vai ficar tudo plano e pronto, mas depois na realidade, assim, o que você acha que acontece? Quais são os maiores entraves, assim, da questão da acessibilidade mesmo, né? Da circulação, enfim. Essa questão da acessibilidade é uma coisa assim que eu falo que hoje eu já consigo ver, sabe? Muitos profissionais já mudando o conceito, a forma de ver, porque muita gente acha que a acessibilidade é para a pessoa com deficiência e, na verdade, né, não é esse o conceito. É só uma parte, né? É só uma parte, porque todos nós necessitamos de principalmente eu vou falar dessa área minha, da calçada acessível, né? Você pode estar com um carrinho de bebê, você pode estar por algum momento machucado, com sua mobilidade reduzida e necessitar de um caminhamento, né, mais seguro. Então, o maior problema que a gente vê é isso, no projeto, o papel, ele cabe tudo, né? A gente consegue... dependendo da topografia da cidade, é um desafio, né? A gente trabalhar com essa questão de respeitar a legislação, a NBR 9050, com as inclinações, né? Não é muito fácil, nem sempre a gente consegue muito aplicar. Mas o maior problema que eu vejo é esse pós, na hora da implantação mesmo. Muitas vezes o projeto ele é executado com precisão, a gente consegue atende a solicitação dos órgãos públicos, mas na hora de implantar, muitas vezes não é implantado daquela forma que a gente projetou, né? E às vezes nem é por falta de condições, assim, a largura da calçada ou a topografia, não, às vezes foi mal executado mesmo. E eu acho que falta a fiscalização dos órgãos nesse pós, né? E então o maior desafio, e é até muito triste para a gente ver depois, às vezes você vê, nossa, esse projeto, a gente dedicou tanto, né? Foi um trabalho tão bacana de fazer, ia ser tão rico assim para a sociedade, né? Ia fazer um bem tão grande e infelizmente não foi implantado. Então o maior desafio é essa questão mesmo da fiscalização. Mas para tornar uma calçada acessível, se você compatibilizar ela também, são outros itens que a gente assim, necessita de muito... você tem que ter contribuição muito dos outros colegas de outros projetos também, para ter essa flexibilidade, né, de estar conversando, de estar alinhando, para que consiga tornar a calçada ali acessível. Mas essa coisa da declividade ela é complicada também, porque a calçada na frente do lote ela é responsabilidade de quem constrói, né? Então, quando você vende um loteamento, quando você vende casas prontas, um prédio, o empreendedor já teve que construir a calçada.
Mas quando você vende um lote, a calçada é responsabilidade da pessoa que comprou o lote, né? Porque primeiro ela vai construir a casa e depois fazer a calçada. Porque na hora que ela for construir a casa, provavelmente ela vai quebrar a calçada, se a calçada já existir, né? Porque vai entrar com caminhão, aquela coisa toda. E aí fica, apesar de ter regulamentação municipal, cada um constrói a sua calçada de um jeito, tem gente que quer fazer a sua entrada super mega plana, aí já começa a criar desnível. Quer dizer, não pode, mas acontece, né? É a questão que você falou da fiscalização, né? Exatamente. Tem município que é plano, que é fácil, agora tem município que é piramba, né? E aí você precisa mais ainda ter uma consciência das pessoas de construir aquilo dentro das normas, né? Porque as normas já foram feitas pensando nessas dificuldades, principalmente um município que tem muita declividade, ele com certeza tem uma norma que atende a essa declividade, né? Tem regras ali que são pensadas para isso, mas que as pessoas às vezes não fazem, né? E muitas vezes nem é por desinteresse de fazer, é por desconhecimento mesmo, né? Às vezes não conhece, não tem essa questão de viver assim, amanhã pode ser eu que estou precisando dessa, né? De ter acesso. E quando a gente fala também, não é só da inclinação, tem outros itens. Eu já participei de palestras com deficiente visual, que a maioria deles nem são cegos 100%, são portadores de baixa visão, né? E eles precisam do contraste no piso, a cor do piso tátil direcional e de alerta, ele tem que ser contrastante com o fundo da calçada, com o revestimento principal da calçada, além dessa calçada ter que ser revestida, né, com um piso antiderrapante, ainda tem o agravante que muitas vezes tem um revestimento do muro, né, que às vezes é chapiscado, às vezes tem uma vegetação com espinhos, isso tudo, assim, foram relatos que eu recebi nessa palestra que eu fiquei, assim, assustada, não imaginava que para eles era tão constrangedor. Então, muitos deles preferem não sair de casa por falta de segurança, de ter uma rota segura, isso. Sem contar a questão da implantação do piso tátil, né? Que o direcional é fácil você sair na rua e ver que direcional às vezes não direciona para lugar nenhum. Então, assim, só tem conexão. Aquela saidinha ali na calçada que não adianta nada, né? Porque como é que a pessoa chegou ali no cruzamento se ela não veio de nenhum lugar, né? Não, e como que chegou, e às vezes o vizinho, é isso que você falou, eu coloquei o meu certinho, direcional, aí o vizinho coloca, mas não sabe das normas, então ele faz num sentido diferente, que quando vem o deficiente visual com a bengala, né, ele não consegue fazer uma guia, assim, que vai levar ele numa rota segura, né, então isso tudo é por desconhecimento mesmo, né, então são desafios que a gente ainda tem, assim, uma longa estrada pela frente para conscientizar, né, a população e começar a viver isso, implantar, né, essa questão da calçada mais acessível, né. Sem dúvida. E de novo, só assim, para a gente fechar a parte dessa calçada acessível, a questão do rebaixamento da guia, que são as rampas, né, a gente também tem um sério problema com a questão da drenagem, porque muitas vezes vai dar um alagamento ali, né? A drenagem da rua não é compatível com o local que está sendo implantado aquele rebaixamento. Mas tudo isso a gente pode tratar, né? Sim, pode tratar em conjunto. Exatamente. Os projetos têm que ser feitos em conjunto. Essa coisa da sinalização viária era uma coisa que eu nunca tinha pensado em aliar o projeto de drenagem, mas agora você levantou um ponto importante. Para mim, tinha a ver com a questão do posteamento de elétrica e com a parte e com paisagismo, né? Porque aí são vários postes, o posteamento de elétrica com a sinalização na questão de otimizar, né? Para não ter aquela coisa daqueles montes que a gente vê aqui em São Paulo, é um horror, né? Você sai na esquina, tem 3 postes. Você fala assim, onde que eu passo com 3 postes, né? É ridículo.
e do paisagismo, que a gente vê muita árvore atrapalhando a sinalização, né? Ou pega e aí fazem um buraco na árvore para enxergar a sinalização, né? Tipo, não tem um lugar diferente, né? Essas tosquices não podem acontecer, a gente tem que compatibilizar isso antes. Agora, a drenagem era uma coisa que eu nunca tinha pensado na questão da posição da boca de lobo por causa da acessibilidade, né? É um ponto interessante. Uma coisa para aprender. Até a questão do geométrico também, né? Assim, é importante para não ficar esse marzão de asfalto, igual você citou anteriormente, né? Que às vezes numa interseção fica, para proporcionar o raio de giro, fica um mar de asfalto e às vezes coloca o pedestre em risco, né? Numa travessia muito larga. Por que não pensar numa ilha, né? Pensar numa forma dele ficar protegido, né, para atravessar com segurança. Tem duas dificuldades, né? O pedestre atravessar com segurança e às vezes ter muito espaço para o carro passar, que aí ele passa por qualquer lugar, né? Fica também aquela coisa assim, tipo, meio perigosa, eu acho. Exatamente. Aqui a Juliana fez um comentário. Com relação à faixa de pedestres nas esquinas, eu tenho a sensação que sempre é melhor caber um carro na frente da faixa, senão nós ficamos sem visão de fazer a conversão. Eu acho que ela está querendo dizer assim, normalmente a faixa de pedestres, ela está bem exatamente na esquina, né? A gente tem o cruzamento, assim, e aí a faixa fica bem ali no limite e a gente fica para trás da faixa. É que quando tem farol, você espera o farol abrir, né? Mas quando você está esperando sem farol, né? Que você tem que olhar se você pode cruzar ou não. Ela estava falando de ter o carro parar antes, ter a faixa lá para trás, ficar uma linha de carro antes da faixa. Na verdade, ficar um carro antes da faixa e os carros depois para saber o momento de fazer a conversão. Isso funciona? Aí nesse caso não funciona. Por qual motivo? A faixa de pedestre, ela tem que ser implantada no sentido de circulação, de maior circulação do pedestre, né? Então vai ser no alinhamento das duas calçadas. Porque se você ficar, além da gente ter a norma que a gente tem que seguir, né? Que ela vai ficar a uma distância aí de 1 metro do alinhamento das duas calçadas, a gente tem também que pensar nessa questão aí do caminhamento do pedestre. Se você jogar a faixa mais para trás, mais para o meio do quarteirão, ou o que seja, sai daquela rota dele, aí acontece essa situação. A maioria dos pedestres vão preferir atravessar ali naquele alinhamento e prefiro correr o risco e eu já faço esse caminho aqui do que ir lá atrás. Ao menos que faça todo um tratamento urbanístico que também costuma não funcionar, que seria colocar um gradil ou um jardim, uma vegetação que fosse obrigar ele a fazer aquele caminho até a travessia segura. Mas geralmente não é isso que acontece. Né? Gradil também é só para o pessoal pular, porque depois se arrancam, fica uma... Aí, nesse caso, o que funcionaria seria a questão da prioridade, né? O pedestre tem prioridade em relação ao carro. Então, você vai avançando com segurança, né? Até você ter uma visibilidade, porque realmente a distância, ela, né, dependendo da interseção, ela tá bem distante e a visibilidade nem sempre... Ainda mais se tiver nas vias transversais, tiver estacionamento, você às vezes não vai conseguir visualizar, né? Então, você tem que ir trabalhando assim com a questão da prioridade mesmo, o pedestre em relação ao veículo, e você vai avançando na hora que você achar que está mais seguro para fazer essa transposição. Certo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu fiz, acho que as perguntas que eu queria fazer para a Renata, das coisas principais. Aí quem chegou depois na live, a live não está mais ficando salva no Stories, tá, gente? O Instagram mudou aqui a configuração das coisas. Então, no final quando acabar a live, a gente coloca ela já vai direto para o IGTV, aí vocês podem assistir lá, tá bom? Não, é muito importante, achei interessantíssimo assim, esse convite para a gente conversar sobre a sinalização, porque justamente por isso, porque todo mundo pensa nos outros projetos, mas deixa a sinalização por último. E pode evitar... viária e paisagismo, são duas coisas que ficam para o final, e depois eles têm as suas compatibilizações a serem feitas, né? E aí você já está com um projeto engessado
e não dá mais para mexer, né? E aí você começa a fazer, dar uns jeitos, mas esses jeitos não é o certo, né? Não fica a melhor forma, né? E até só completando, para a gente finalizar, uma questão que a gente até conversou aqui no nosso primeiro contato, sobre a questão da sinalização em condomínios residenciais, por exemplo. Sim. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns projetos que nós fomos chamados depois, que já estava implantado, que na época da execução foi feito o necessário, e depois isso gerou acidentes dentro do condomínio, devido ao excesso de velocidade da via, essa questão de não ter a segurança para o pedestre tá atravessando, tá circulando, ciclovia, isso tudo são pontos, assim, interessantes que às vezes não são pensados nesse momento e às vezes não é cobrado também, então, vamos deixar para depois, mas quanto mais completo for o projeto, vira até mais, uma forma até de propaganda, né, assim, talvez para a venda daquele empreendimento, né, porque ele vai atender o usuário com mais segurança mesmo, né, a questão da segurança viária, né. Isso é uma coisa interessante que você falou, eu tinha esquecido que a gente tinha falado sobre isso, mas assim, eu também já vi isso muito acontecer em residenciais que são fechados, né? Porque você faz um projeto, na verdade, todo projeto de loteamento, seja um loteamento aberto, fechado, um condomínio, ele tem a mesma lógica do sistema, né? Na hora que a gente vai desenhar o projeto, desenhar as ruas, as quadras, ele tem a mesma lógica, né? Todo mundo vai funcionar do mesmo jeito. Só que o que acontece é que, assim, quando o loteamento é aberto, existe essa preocupação de ter uma sinalização viária, porque o loteamento é aberto, vai ter que respeitar. E aí, quando é fechado, parece que não. É fechado, não tem problema, porque só vai circular poucas pessoas. Só que, assim, poucas pessoas, depende, né? Um condomínio, às vezes, tem 400, 500 lotes, né? Não é nem pessoas, tem 400, 500 lotes. Se tiver 500 lotes, cada um tiver 2 carros, são 1000 carros que estão circulando, quer ver? Não é tão pouca gente assim, né? Exatamente. É muito das pessoas, então assim, às vezes você fala assim, mas você é um condomínio, ninguém vai em velocidade alta. Se ninguém fosse em velocidade alta, não teria aquele 1 milhão de placa na entrada, você chegou em casa antes devagar. Exatamente. As pessoas não respeitam porque elas estão no condomínio. Se não tiver uma sinalização adequada, né? Uma informação, então às vezes não é porque um loteamento é fechado que ele não precisa ter essa preocupação com a sinalização viária, tá? A gente precisa sim pensar e, na verdade, a gente até pode ter um outro pensamento, porque aí num loteamento de acesso controlado, você consegue, por exemplo, ter raios de giros mais estreitos para forçar as pessoas a irem numa velocidade menor, né? Como a circulação ali dentro de caminhão vai ser menor, né? Não vai ter ônibus, né? Eventualmente tem que entrar um caminhão de bombeiros, mas assim... tem algumas coisas que são diferentes, então você consegue fazer com o próprio Traffic Calm forçando uma redução de velocidade, né? Que é interessante né, pensar nisso. Mas aí é o que a Renata falou, pode ser também com uma questão de calçada, né? Se de repente pode fazer ali o seu desenho e aumentar a calçada. Isso é uma coisa, na verdade o Traffic Calm geralmente é isso, né? Você aumenta a calçada ali nos pedaços que você quer, né? De repente faz uma calçada que ela serve para pedestres. Eu já vi isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não sei. Às vezes eles aumentam tipo assim a calçada, mas eles fazem aqui assim de um piso e de um meio inclinado que se o caminhão de bombeiros tiver que passar correndo, ele passa. Ele consegue passar. Mas o carro e o pedestre eles respeitam. O caminhão de bombeiros, por ser grande, ele consegue passar, né? Mas enfim. Isso é uma questão bem importante, né? De ter essa diferença do aberto e do fechado, e que não é porque está fechado que a gente não precisa ter essa sinalização e essas informações, às vezes até mais, porque as pessoas acham que eu tô em casa, cheguei, vai fazendo qualquer coisa e para de respeitar. E não é, né? Às vezes a pessoa chegou em casa e sai correndo porque quer chegar logo em casa, mas é um loteamento de acesso controlado e tem criança brincando na rua de bicicleta, porque afinal tem pouco carro aqui, né? E aí... Exatamente. A questão também próximo das áreas comuns, né? Se tiver um clube, se tiver quadras, piscinas, salão de festas. Pensa também que tem o visitante que vai naquele condomínio e não conhece as regras. Às vezes são vias mais sinuosas, não tem uma visibilidade... assim, né, boa, então é muito importante mesmo. Talvez
ressaltar isso nesses condomínios é mais importante do que o que você falou, porque o condomínio, o loteamento, ele vai ser cobrado pela fiscalização, né, pelos órgãos públicos, mas o condomínio já particular, assim, restrito, já nem sempre, né? Então... Mas o projeto de sinalização viária, ele tem que ser aprovado mesmo se for um condomínio de acesso controlado ou um condomínio de lotes, tá, gente? Não é porque é fechado que não tem que aprovar a sinalização viária, também tem. Né? Eu já aprovei projeto disso em condomínio. Tem que fazer tem que aprovar. Tem que fazer. Senão não dá pra, não consegue licença de operação, né? Não tem jeito de... Porque as pessoas, elas precisam saber ali como funcionar as regras, né? A gente não é todo mundo assim, então todos entendemos as regras. E sempre tem quem está começando a dirigir, que está aprendendo, que não sabe como é que não sabe para que lado que tira na rotatória, aquela coisa, né? Exatamente. Quem tem prioridade, né? A rotatória, sempre aquele dilema, quem tem prioridade, né? Enfim. Então tá bom, olha, tem mais um recadinho aqui, mas acho que é um recado. O Ângelo chegou atrasado, vai assistir no IGTV. Parabéns, meninas. Obrigada, Ângelo. E o Carlinhos, Renato, e a paisagem, ótima live, assunto muito interessante para os arquitetos urbanistas, mostrando a importância de trabalhar junto. Parabéns. É isso, na verdade, a gente sempre tem que... É o que eu sempre digo, o projeto de loteamento é um projeto multidisciplinar. Não dá para a gente trabalhar sozinho, a gente vai trabalhar sempre a muitas mãos. Não dá para achar que eu sozinho vou fazer o projeto lindo, maravilhoso e o resto é só complemento. Não é. Se a gente não pensar em todas as coisas na hora de desenvolver o nosso projeto não vai ficar bom, entendeu? Ele não vai ficar funcional, não vai ficar prático, né? Com certeza. Vão ter outras... vão ter acidentes, né? Você fez um projeto lindo, mas todo mundo entra lá e bate porque não tem uma sinalização decente. Isso acontece, né, gente? Esse tipo de situação de ter conflitos no sistema viário acontece. Por isso é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. Acontece muito. E a gente tem que lembrar que nós somos responsáveis, né? Nós responsáveis técnicos por isso. Então é nosso dever orientar, né? Os nossos clientes, porque muitas vezes são leigos, às vezes são investidores, empreendedores que não têm essa visão, né? E depois lá na frente se der um resultado que não foi favorável, né? Até com essa questão, não é a melhor hora. A melhor hora é agora, na hora de projetar e tentar... Acontece, né? Talvez devido ao crescimento do fluxo, né? Às vezes o empreendimento vai ter maior demanda de veículos e tudo, pode acontecer, né? De futuramente, sim, vir acontecer algumas coisas que passaram, às vezes, percebido no projeto, mas geralmente a gente consegue otimizar muito isso no início. Mas é isso, é importante do começo pensar junto para evitar grandes problemas, né? Para você já otimizar a questão depois que você fez, por exemplo, não deu esse cul-de-sac. Depois que está pronto, você não vai ter por onde aumentar, entendeu? Não tem jeito. Então você já tem que ver aquilo tem que ser pensado antes, né? Se está adequado às normas, enfim. A questão dos cruzamentos também, são coisas que você tem que tentar... a gente tem que ter a ideia, né? Antes se aquilo está resolvido. Depois cada um vai fazer o seu projeto, o seu detalhamento. Mas tem que ter essa concepção inicial de estar respeitando todo mundo, né? Para não ter que arranjar soluções depois que vão ser... vai ser paliativo, né? Você colocar um band-aid em cima do machucado. Tipo, já machucou e aí você vai pôr um band-aid ali para dar um jeitinho. Então, o melhor né? Pôr tipo uma joelheira para não ralar o joelho antes. É mais ou menos essa a ideia, né? Exatamente. Do trabalhar junto. A gente daqui a pouco vai cair também, que a gente já está aqui falando há 1 hora. Olha, foi super boa a live. Foi super boa a live. Depois, se o pessoal gostar e tiver perguntas e quiser saber mais informações, manda pra gente por direct. Se for o caso, a gente chama a Renata de novo para vir bater um papo outro dia para responder outras dúvidas e perguntas, tá bom? Que ótimo. Rê, super obrigada. Fala o seu Instagram. Sigam a Renata aqui no Instagram. O meu é renataassis.urb. E
Aí eu me coloco à disposição, agradeço imensamente a oportunidade de participar com vocês e da gente falar desse assunto tão importante. Me coloco à disposição para quem quiser conversar mais sobre esse assunto de sinalização viária e visitar lá meu Instagram. Será um prazer. Isso aí, pessoal. Ok? Então, muito gente, obrigada, viu? Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Sigam a gente aqui nas redes sociais, a gente está no Instagram, Facebook, YouTube. Curta nosso vídeo, compartilha com quem mais você acha que vai achar interessante, tá bom? E quem ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, entra lá, o link tá aqui na bio do Instagram. E até a segunda-feira, gente. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de semana a todos.